Boa noite, galera. Denise Custódio, um podcast aqui ao vivo. Bora, gente, vambora. Eu estou aqui com lindas mulheres negras empoderadas, porém, todas as mulheres são iguais. Negras, brancas, pardas, todas juntas lutando pela democracia. Mulheres na democracia. Eu estou aqui, vou apresentar uma por uma para vocês conhecerem essas lindas mulheres. Boa noite, Carla Moraes, moradora de Realengo, mãe, mulher, empreendedora, presidente e diretor DOCAS da área de marketing. E é isso, estamos aqui hoje para poder debater e falar um pouco mais sobre o assunto que está bombando no momento, que é o empoderamento feminino e mais um pouco. Boa noite, meu nome é Vera Lúcia, mulher guerreira, lutadora, pai e mãe, e estou aqui para lutar pelos nossos direitos, ter a permissão de ter a fala de falar sobre as mulheres negras e nossas boas oportunidades que a gente fica aí na luta. Boa noite, meu nome é Lucinéia, moro na Pavuna, sou mãe solo de 2, entendeu? Vó também de 2, e estamos aqui juntas, né? Hoje nós encontramos, né? Para poder estar discutindo sobre o empoderamento feminino, é sobre isso. Boa noite, todas, todos e todes. Meu nome é Simone dos Anjos, representante legal de Manguinhos. Hoje, participando desse podcast na esperança de alcançar o maior número possível de mulheres, seja ela qual a cor que for. Nós hoje representamos a democracia da mulher negra, porque o empoderamento da mulher negra hoje faz diferença, porque sempre foi algo muito embaixo. Mas com o avanço da atual conjuntura do nosso país, estamos aqui, mulheres, você que é mãe solo, você que é solteira, você que trabalha, você que é chefe de família, do lar, doméstica, costureira, seja qual for, a gente está aqui para dizer para você que você é importante só pelo fato de você ser mulher. Tá bom? É mais ou menos isso. Hoje vamos bater um papo aqui. Esse bate-papo é para empoderar também vocês e no entendimento que somos todas iguais. Olá, boa noite. Meu nome é Tatiana Conrado. Sou moradora de Realengo também, juntamente com a Carla Moraes. Eu tô aqui hoje porque me encaixaram aqui de uma forma tão especial, né, para a gente poder estar debatendo um pouco, falando que lugar de mulher, de fato, é onde ela quer. Lindo, parabéns. Então, mulheres, minhas guerreiras amigas, nós vamos iniciar com um tema que é uma polêmica em todo o nosso país. O que você acha, Carla, da violência contra a mulher? Primeiramente, violência contra a mulher é uma coisa que não deveria nem existir, né? Mas, infelizmente, dadas as circunstâncias construídas de um tempo remoto para cá, e a omissão de muito tempo também que vem acontecendo, a mulher, dentro de um cenário de opressão muito grande, acaba se colocando de uma forma retraída e não pode falar o que está sofrendo. Seja violência psicológica, seja violência sexual, seja violência afetiva, que existem pessoas que fazem uso do quase que poderio sobre a vida de uma mulher para monopolizar aquele sentimento e trazer na nossa vida um peso que nós não precisamos carregar. A violência contra a mulher, ela já deixou de ser uma coisa escondida para se tornar aberta, e falta muito mais ênfase em políticas públicas, em situações que possam nos tirar dessa situação. Sim. Porque a violência contra a mulher começa do nascimento, do parto, até os seus últimos dias de vida. E a gente tem que estar muito ligado nisso, tem que reclamar, tem que botar a boca no mundo, tem que mostrar que veio, e não podemos continuar nos escondendo para nos sentirmos favorecidas por sentimentos ou para não magoar ninguém. Porque na hora da nossa mágoa, quem pensa?
na hora das nossas dores, na hora que a mulher está sangrando, está sofrendo, está com o psicológico abalado, que não consegue cuidar da sua família. Quem se levanta em nosso favor? Então esse é o momento de nós estarmos de mãos unidas, combatendo todo e qualquer tipo de violência que nós possamos estar alcançando nesse momento. Vai, Vera. Dando continuidade às palavras da minha amiga aqui, a violência contra a mulher é um fato muito decorrente por demais. O que a gente está fazendo aqui é alertar, é pedir ajuda às mulheres para botar na cabeça dela que ela tem a força. Desde o momento que Deus deu o poder dela poder botar um ser humano na vida, então esse ser humano que ela coloca não tem condições de atingir. Então, ela vai passar o vídeo inteiro para você. Aí você pode cortar e colocar suas partes. Faxineira, seja ela analfabeta, seja ela de família rica ou pobre, que a agressão contra a mulher não é só a violência, só em falar. Se ela botar na cabeça dela que ela pode juntar tudo aquilo, que ela tem uma força muito grande, e a gente está aqui para cortar a força que ela tem, que isso vai acabar. Sim, fala. Então tá, gente, eu, Denise, penso o seguinte: nós temos um número para que as mulheres que sofrem violência de SCA, que é 180. De cada 10 mulheres, 8 que sofrem violência são negras. Eu quero que vocês pensem e repensem por que isso acontece. Porque a maioria das mulheres que sofrem violência são negras no nosso país, no nosso Rio de Janeiro. Isso fica aí como reflexão para vocês que estão aí do outro lado. Outra coisa, a violência contra a mulher, todo mundo pode meter a colher, tá? Existe esse número aí, 180. Se você tiver acompanhando o seu vizinho, sua vizinha sofrendo violência dia a dia, denuncie. Não deixa mais que isso aconteça. Fala, Simone. Eu pensando bem, meditando intimamente, né? Pelo fato de ser mulher, eu acho que a gente já agrega muito forte quando a gente tá junta. Hoje a gente tá esse grupo aqui podendo discutir não, mas enfatizar sobre a violência contra a mulher, toda forma de violência. A gente não quer citar uma ou outra, toda forma de violência. Hoje em dia a violência contra a mulher não parte só do marido, não parte só do amante, mas parte de médicos, parte de policiais, parte dos próprios filhos. Não deixe, não se deixe, não se negue, levante, porque você hoje tem um alcance de um telefone, hoje você tem o poder da câmera, você filma toda a maldade que fizerem contra você, porque depois as pessoas te maltratam, te machucam e depois posam de vítima ainda. E aí você mostra aqui, ó. Ah, você não fez não? Então o que é isso aqui? Sabe por quê, minha amiga? Porque nós não somos mais esparro de ninguém. No tempo da minha mãe, da nossa avó, a gente não tinha câmara, a gente não tinha voz, a gente não tínhamos voto, não tínhamos poder de decisão. Hoje não, hoje nós nos colocamos. Se a gente não tem, se não dão poder de decisão pra gente, a gente se levanta e a gente fala do mesmo jeito. Sabe por quê? O meu voto é meu, eu vou lá e dou ele para quem eu quero. E quando eu deposito meu voto na urna, tem que ser alguém que mereça, tem que ser alguém que me represente lá no parlamento. Então é mais ou menos isso. Você, mulher, você não está só. 180, como já foi falado aqui, pegando um gancho na fala das amigas, 180, liga, se você não tiver condições, vai na sua vizinha, liga, não se esconda, coloca a sua cara, porque nós já colocamos, nós trabalhamos fora, pagamos nossas contas, nossos impostos, sustentamos nossos filhos e netos sozinhos, então não vamos admitir violência de parte alguma. E é isso.
já tô meio revoltada. Bem, eu enquanto mulher, né, e ministra do Evangelho, a gente vê muito e participa muitas mulheres que passam por violência que são cristãs, dentro da igreja, por homens que se dizem cristãos também, porque às vezes a gente fala muito da questão da mulher num todo, mas dentro das próprias igrejas, muitas das vezes as mulheres são oprimidas. Elas não podem, muitas das vezes, falar, né? Não podem abrir a boca, às vezes, para falar aquilo que está passando, né? E é necessário, sim, que a mulher, ela venha falar, ela venha abrir a boca para poder dizer, que às vezes você chega no ministro e fala que o seu marido tá te batendo, né? Tá agredindo, tá passando necessidade, muitas das vezes ela não pode abrir a boca, não tem como abrir a boca. E é necessário, sim, que se fale. Se o homem bateu, é necessário que se faça o boletim de ocorrência, sim, e denuncie, porque não é porque você é cristã. O ministério de Jesus, ele foi feito através da vida das mulheres. As mulheres estavam sempre presentes com Jesus. Uma mulher que gerou Jesus. Como é que alguém tem coragem, um homem tem coragem de bater numa mulher que coloca ele no mundo, né? É um fato da gente repensar, pensar nos nossos conceitos, pensar o quanto a Bíblia diz que a mulher, ela é preciosa e ela é menina dos olhos do Senhor. Ela é preciosa, ela excede mais do que os rubis. Então, o fato de pensar, né, que às vezes a justiça terrena, ela falha, mas a de Deus não falha, não. Mulheres, não fiquem caladas. Vocês que sofrem tipos de preconceito dentro de transporte, dentro de casa, na rua, não fique calada. Bota a boca no trombone, sim. Porque nós não devemos ficar calada, tá sofrendo, vai passar anos e anos e a gente continuar oprimida dentro de casa calada. Hoje em dia as mulheres estão mais empoderadas de falar, a mulher tem voz. E tem que ter muito mais voz ainda e força, né? Sim. Néia, você tocou num assunto polêmico que você falou dos transportes públicos, onde existe o trem, o metrô, o BRT, no qual centenas de mulheres sofrem violência todos os dias. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos o vagão das mulheres, que não funcionam, que a maioria das pessoas que vem sentada dentro das conduções são os homens e não as mulheres. Então, fica aí de deixa, tá, para os nossos governantes, essa situação também, que é uma situação que tem que ser sanada, que é a situação do BRT, que é a situação do ônibus, que é a situação do metrô, do trem e da barca também. Tá? São todos os transportes públicos nossos aqui, as mulheres sofrem diariamente violência. Eu, às vezes, quando pego o BRT, eu vejo as mocinhas e os rapazes lá atrás, naquele raça, roça, e eu falo para uma, chega para cá. Mas eu creio que a nossa sociedade, as mulheres são tão oprimidas que elas continuam ali. Muito importante. Elas ficam ali. Eu falo, chega para cá, e elas ficam paradinhas, sem se mexer, até o final da sua viagem. Eu não sei se é por vergonha, de vergonha de se manifestar, medo. É uma situação difícil, é uma situação que nós temos que, de alguma forma, fazer uma manifestação, fazer um movimento de diga não, violência contra a mulher não. É em casa, é no transporte, é no colégio, é numa faculdade, é no hospital, é no trabalho. Então, gente, vamos tentar mudar a nossa história. Todas nós somos mulheres, nós temos que se unir. Mulheres lutando pela democracia, pela igualdade social. Nós vamos mudar a nossa história aqui no Rio de Janeiro. Gente, então, um outro tema que nós podemos conversar é sobre o racismo, tá? Sobre o racismo
Porque a nossa sociedade é uma porcentagem maior, eu acho, de negros, porque a pessoa parda, como a nossa amiga mesmo falou, ela se encaixa dentro da raça negra. Mas eu quero perguntar para você, Carla, qual o pior tipo de violência, de racismo que você sofreu até hoje? Bom, se eu fosse enumerar hoje o pior tipo de racismo que eu sofri, eu vou ter que voltar um pouco no tempo, porque foi o que começou dentro da própria família. Eu sou caçula de 7 irmãos. Muita gente pode, de repente, se levantar e tacar pedra, mas eu não vou me abster dessa informação, porque é muito importante a gente saber como funciona. E quando eu nasci, eu filha de outro pai, tá? Minha mãe já tinha um primeiro relacionamento, teve seus 6 primeiros filhos. O primeiro marido dela era branco, olhos claros, cabelo liso, né? Menina nova, baiana, veio pra cá no pau de arara, se iludiu. Aí conheceu o brancão, capa de revista, se apaixonou. Bingo, 6 filhos. E quando o relacionamento deles não deu mais certo, ele encontrou o negão de tirar o chapéu no meio do caminho. Amor à primeira vista. E conheceu meu pai. Só que quando eu nasci, a primeira brincadeirinha foi a comparação do narizinho de tomada. Foi a comparação do toquinho de carvão dentro de casa. Ou seja, quem deveria trazer a proteção dentro do ambiente familiar era quem fazia as maiores comparações racistas de alguém que tinha o próprio sangue. E eu sofri isso uma vida inteira. Eu tive que aprender a conviver com isso para estar até perto. Acaba sendo um sofrimento duplo. Eu sofria porque eles faziam e sofria porque eu tinha que estar perto. Eu queria estar perto dos meus irmãos. Mas a maioria deles me tratava com diferença, primeiro, por ser filha de outro pai, e segundo, por ser a única pretinha. Isso teve um peso muito grande. Isso desencadeou problemas sérios psicológicos em mim. Não que eles tenham culpa de um todo, mas você acaba se retraindo, se achando aquilo que eles falam. Você acaba se caracterizando do jeito que eles te pintam. Então, na minha concepção, a maior violência racial que eu sofri enquanto pessoa, enquanto mulher, foi dentro do ambiente familiar. Você acha que seus irmãos te tratavam assim porque já é um social ou não? Eu acredito que sim, já é uma cultura. Já é uma cultura, né? Isso, sem eles entenderem que se eles nasceram de uma mulher negra, negros são. O problema é que acontece como aconteceu comigo. Quando meu filho mais velho nasceu, por ele ter o cabelinho mais enroladinho, mais soltinho, ai que moreno lindo. E eu sempre falei para meus amigos, não, ele é negro. Sim. Ele tem que saber que ele é negro. É uma sociedade hipócrita que fica clareando todo mundo e as pessoas crescem achando que são menos negras que outras. Isso não existe. Vivemos dentro de uma nação completamente miscigenada. E precisamos trazer isso à realidade. As pessoas têm que entender o peso que é ser brasileiro e como somos misturados, porque o racismo vai muito além disso. Você pode cometer racismo contra o branco, contra o ruivo, mas a classe negra sofre muito mais com isso, por comparações aí, como vocês veem agora há pouco tempo, que o jogador Vini sofreu. Entre outras que acontecem por baixo dos panos, a galera encobre, tá? Quando é um motoboy, por exemplo, não cai na mídia. Quando é uma dona de casa, uma doméstica, que tem que pular a janela da patroa para não morrer. Um caixa do McDonald's. Então são situações e situações que vêm já de uma construção cultural que já passou do momento de ser quebrado. A gente não pode ser hipócrita. A gente não pode ser hipócrita. Eu acredito que já passou do momento de se trazerem situações mais fortes, leis mais fortes para combater o racismo e principalmente a conscientização a começar de dentro de casa e dentro das escolas. Sim, concordo com você totalmente. Eu vou falar pouco, mas um pouco que vai ser muito. O pouco que eu lembro, que eu me senti em cima de um preconceito, foi quando meu filho se internou com 2 meses, né?
Então ele ficou internado, eu tive que ficar internada junto com ele, né? Porque era bebê, eu tinha que dar mamar. Meu filho é branquinho, igual a neve. Aí a enfermeira levou ele para tomar banho, e daqui a pouco a outra trouxe meu filho. Aí tinha várias brancas e uma pretinha, que era eu. A enfermeira perguntou: quem é a mãe dessa criança? Tava lá meu nome, na cama tava meu nome, o nome da criança. Aí eu falei: se a senhora não achar, a senhora pode me dar. Ela até riu. Sim. Não, gente, foi engraçado, mas era engraçado triste. que Sim. eu quis botar ela no lugar dela. Tá entendendo? Eu quis botar ela no lugar dela, porque era meu filho. Tá entendendo? Então eu achei que ela agiu de preconceito brutal comigo. Tá entendendo? Porque não é porque ele era clarinho e tinha que levar para as clarinhas, tinha que perguntar quem era, né? No caso, ela não achou a mãe da criança lá. Não, mas pelo menos tinha que ler, né? Tava o nome, eu falei, qual o nome que tá aí na pulseira dele? Tá entendendo? Então, eu deixei ela à vontade. Depois ela veio, não, a senhora aqui, ó, teu bebê tá aqui. Eu falei, não, agradecida. Tá entendendo? E você, né, me fez lembrar. Eu já sofri vários tipos de racismo, tá? No trabalho, porque no trabalho você é sempre subjugado, né? A negra não pode ser isso, a negra não pode ser aquilo. Então fica vivendo em pleno teste diariamente. Mas o meu filho, quando nasceu, eu tive um tio que ele teve um AVC. Ele me pediu para pegar a conta de água dele em Friburgo. E eu fui com meu filho, bebezinho, e fui presa na rodoviária Novo Rio. Fui presa na rodoviária Novo Rio. Não me esqueço, mas eu não digo que eles estavam 100% errado, porque meu filho também nasceu com a pele bem clarinha, porque é igual o filho de urubu, né? Nasce bem clarinho, depois vai pegando uma cozinha, né? Apesar dele ser mulato até hoje. E ele chorava muito. Aí perguntaram: cadê a mãe dessa criança? Eu falei: a mãe sou eu. Ué, mas ele tá chorando no seu colo, ele tá assustado, me dá essa criança aqui. Aí tomaram a criança e eu fui acompanhando os guardas até uma cabine. Quando chegou lá, eu entrei em contato com meus familiares em casa. O meu filho, que até faleceu, o mais velho, foi no armarinho naquela época. Aí escaneou a certidão de nascimento e enviou para a rodoviária Novo Rio. Quando eu voltei no dia seguinte, eu fui tirar a identidade dele. Meu filho, com 6 meses, já tinha aquela cara lá na identidade. E eu falava assim: seu safado, cala a boca. Ih, chorando. Aí veio aquele monte me prender. E agora, mês passado, que eu trabalho atualmente no Lourenço Jorge, eu estava no banheiro do shoppingzinho, em frente do Lourenço Jorge. Aí eu sempre vou lá, faço o meu pipi, lavo as mãos e às vezes eu como ali no shoppingzinho. Aí a moça falou para mim: nossa, esse banheiro tá tão cheiroso. O que você usa aqui no banheiro? Para ele ficar cheiroso desse jeito? Gente, falou isso para mim, mês passado agora, 2023. Eu fiquei assustada, porque assim, aquele dia eu fui tão arrumadinha, estava tão arrumadinha, não estava de uniforme, eu estava com crachá, mas ela em nenhum momento olhou para o meu crachá e nem para a minha vestimenta. Ela viu a cor da minha pele em 2023 e perguntou: o que você usa aqui no banheiro para ele ficar tão cheirosinho? Aí eu fiquei sem ação, olhei para ela e falei: senhora, eu não sei o que usa aqui, o que usam aqui nesse banheiro. Eu também estou achando ele bem cheirosinho. Eu não trabalho aqui, eu vim almoçar aqui. Ela ficou tão assustada que ela: me perdoa. Eu falei: tranquilo, senhora. Tudo bem. Isso daí faz parte da nossa sociedade, a sociedade em que vivemos. É uma sociedade doente,
que eu passo por pessoas que às vezes elas não querem nem me escutar. Eu sou sempre subjugada pelo tom da pele. Eu creio, eu acho que em 2023 nós temos que lutar para mudar essa história. Precisamos. Nós não podemos aceitar. A nossa sociedade, no geral, tem que aceitar que nós somos uma raça, nós vivemos num país miscigenado. E é muito triste, na data de hoje, eu falar que fui num banheiro e a pessoa olhar para mim e perguntar qual o produto que eu estou usando, que o banheiro está muito cheiroso. Então, assim, fica também esse alerta aí, para que as pessoas saibam que o negro também tem o seu lugar, o negro também tem a sua voz, o negro tem que parar de ser subjugado, porque o negro é capaz. Ele pode, deve. Eu não tenho essa experiência de preconceito enquanto cor, não, mas sentir na pele o preconceito. Eu acho que o mais importante é você aprender que você pode estar onde você quer estar, que você é mulher, você pode estar onde você quiser. Quando eu comecei a frequentar a Fundação Oswaldo Cruz, eu também era uma mulher que chegava, vinha oriunda da Maré, não tinha instrução nenhuma. Eu sabia que eu queria dar exercer os meus direitos. Isso eu queria de toda forma, que eu sempre tive na minha mente que eu tinha direito a alguma coisa, eu queria exercer. Quando vim para Manguinhos, em 88, na enchente de 88, cheguei na invasão de um terreno que estava aí por conta do governo federal. Eu sei que cheguei lá, num dia, no outro, organizei uma comissão de mulheres, que essa comissão começou a organizar as doações que chegavam. Na época tinha a deputada Cidia Campos, mandava caminhões e caminhões de roupas, lençóis, cobertores, comida. Começamos a organizar, porque a mulher, quando ela chega, ela organiza, quando ela chega, ela conquista, não tem jeito. Comecei a participar na Fiocruz, eu não tinha nenhum filho na época. Eu cheguei, eu tinha tido um natimorto. Então comecei a participar na Fiocruz, mas chegava na Fiocruz, eu era uma daquelas mulheres que os médicos atendiam porque tinha que atender para se livrar logo dela. E ali eu conheci pessoas especiais que me ensinaram a ser a pessoa que eu sou hoje. Eu conheci um cara, o nome dele é Marcos Besserman. Ele vem a ser até irmão do Bussunda. Esse homem, ele me ensinou qual era o meu lugar no espaço. Ele me fez entender qual era o meu lugar na cidade, no nosso país. Entender que eu tenho o meu valor, sim, mas que o meu direito é conquistado através do interesse na vida, de vida. Ele me apontou onde eu poderia melhorar, de que forma eu poderia exercer a cidadania, entendeu? Que eu exerço hoje. Hoje ele retornou, estava morando em Friburgo, retornou, hoje ele é diretor do GEDIS, que é o Grupo de Direitos Humanos em Saúde, na Fiocruz, na expansão. Meninas, quando vocês estiverem em disposição, a gente tiver tempo, eu levo vocês para conhecer esse cara. Ele é branco, de olhos verdes. Você vê que o irmão dele foi o presidente do IBGE, o Sérgio Besserman. Hoje é grandão aí. E o cara olhou para mim e ele falou: vem aqui que eu vou te mostrar o que você é e como você vai se tornar. Hoje, me chamou, me lapidou, eu juntei com ele, fundamos um conselho de saúde dentro da Fiocruz. A Fiocruz é uma fundação, é um órgão federal, não era aberto de jeito nenhum, as pessoas trabalhavam, iam lá, ganhavam dinheiro e iam embora. O pessoal que só tinha muito dinheiro, quem trabalhava lá, era totalmente, literalmente fechada. Hoje em dia, a população de Manguinhos circula dentro da Fiocruz por causa desse cara. Você vê onde nós mulheres podemos chegar.
Devido a esse conselho, nós acabamos com as filas, que as pessoas chegavam 4 horas da manhã, às vezes tinha que botar mendigo para dormir lá. Aí chegava quem tinha dinheiro, comprava a vaga na mão do mendigo e ficava lá para fazer um exame, chegava 4 horas da manhã na chuva para conseguir. Acabamos, depois que fundamos esse conselho, ele era diretor do Centro de Saúde, Germano Simval Farias, e ele começou, não, vamos mudar aqui, vamos mudar ali. Teve uma época que ele falou para mim, Simone, para mim já pode mudar o nome desse centro, Centro de Saúde Germano Simval Farias, já pode acabar com isso. Tem que chamar Simone dos Anjos, Centro de Saúde Simone dos Anjos. Eu falei, amigo, eu tô viva. Olha só para você ver, olha quando a gente... Eu falei para ele, não pode... Ele, por quê? Eu falei, não pode dar nome de órgão, pessoas vivas, tem que ser eternizado. Eterniza para quem já morreu. Aí você vê, olha o nível que eu já estava. Um cara que ele sabe tudo, o cara é intelectual, o cara é inteligente, você senta... Cada sentada que você tem com esse cara, você tem uma aula. É incrível. E eu que... Ali eu já pude ensinar um cara que é mestre. Gente, vocês não têm noção. Vocês vão conhecer ele, porque eu faço questão que vocês conheçam. Ele é muito mais do que eu estou falando aqui com vocês. Muito mais. Entendeu? Os cursos dele é aberto para ele. Eu falei para ele, eu estou querendo fazer faculdade, mas o que você acha? Eu já tenho um aneurisma tratado, 56 anos. Pô, vou fazer 57, o que você acha? Ele falou, Simone, no meu curso, eu tenho um aluno de 70 anos que eu coloco ele para dar aula. Ele dá aula no meu lugar. Falei, como assim? 70 anos? Ele é. Eu assino, olha só, eu assino como professor, mas quem dá aula é ele. Ele está deslumbrado. Olha só, a valorização da vida. É isso que nós estamos aqui nessa reunião, nessa gravação desse post, é para que a gente possa reverberar para você, mulher, que está em casa, para você entender que você pode estar e fazer o que você pode, o que você quiser. Entendeu? Porque você levanta e anda, porque ninguém vai votar por você, o seu voto é seu, tá? A sua qualidade de vida, quem determina primeiramente no céu é Deus, mas aqui na terra, você pode determinar o que você não quer para sua vida. Se você não sabe o que quer, você deve saber muito bem o que você não quer para sua vida. E o que nós não queremos mais é esse lugar de chinelo, de pano de chão, de sermos confundidas com... Não é porque é serviços gerais, não, porque eu acho que quem limpa tem muito mais importância do que quem suja. Não é isso, nós não estamos discutindo isso. Mas nós conhecemos nosso lugar no espaço e entendemos que nós podemos chegar em Brasília pela nossa experiência de vida e dar aula. Hoje nós temos um presidente que chegou lá semi-analfabeto. O cara não tem nem a quantidade de dedo que você tem na mão e o cara é presidente. A gente vai falar o quê para quem? Cara, nós podemos tudo. Hoje nós queremos uma porta. Nós queremos uma porta. Levanta a cabeça, entendeu? Caminha, anda, bate na porta. Entendeu? Eu tenho que te aceitar. Hoje a comunidade de Manguinhos... Eu juntei com ele, colocamos... olha só o meu lugar. Juntei um time de morador de Manguinhos, lá dentro da favela mesmo, pai de família, e ele juntou o time dos médicos da Fiocruz, tudo cacetão, né? Todo mundo... doutores, chefes, e tudo de patente alta, todo mundo graduado, e eu fui lá com os moradores da favela de Manguinhos, entramos lá, jogamos, aquilo ali foi uma festa. Os moradores, o time que eu juntei de pais, meu Deus, foi uma festa, eles se sentiram, olha só, hoje eles sabem que ali é uma porta aberta para eles. A Fiocruz é um órgão federal, mas a porta fica escancarada. Você entra, você trabalha, você sai. Se você quiser só turistar, você vai lá só turista. As reuniões que tem, todo mundo, a população é convidada a participar, entendeu? Cursos de gestão participativas tem demais, no intuito de atrair mesmo o morador a participar.
Entendeu? Então é isso, gente. Meninas, eu estou muito feliz de estar participando disso aqui. Para mim, eu acho que isso é vida. É poder a gente transmitir o que a gente sente de verdade. Eu, se estivesse lá do outro lado, eu estaria, sabe, já teria resolvido o meu problema. Já teria aprendido e já estaria de pé para tentar outras oportunidades, porque o bonde da oportunidade passa e só pega quem está no ponto. Se você não pode nada, vai estudar. Se você não consegue estudar, faz EJA. Não consegue EJA, faz enseja, faz o que for. O negócio é não parar. Pesquisa, abre no telefone, tem um monte de biblioteca, vai aprender, minha querida. Você pode tudo, você é... Sim, o negócio é não parar, né? Vou pegar a fala da Simone aqui, falando de estudar, que nós tivemos uma reunião com a diretoria do CIEP lá próximo de casa, de Realengo, lá do CIEP Thomas Jefferson, e nós estávamos lá, né, reunidas, e nós descobrimos que para estudar não tem necessidade de você, às vezes a pessoa chega, tá faltando documentação, tá faltando, às vezes tem pessoas que vêm de outra cidade, né? Acontece muito, as mulheres vêm de outra cidade, às vezes querem estudar e os documentos estão presos lá. O que elas fazem? Não tem problema, eles conseguem resolver isso tranquilamente. Então, quer estudar, vai pra frente que você consegue. E eu gosto muito de contar história, gosto muito de ouvir história, gosto de ouvir muito pessoas que têm experiência, né? Pessoas de idade também que já vivenciaram muitas coisas na sua vida. Eu acho isso muito importante. Sempre tive assim, uma relação muito boa com pessoas de mais idade que eu. E é muito interessante o que a Simone aqui está falando, né? Porque deixou de elitizar a Fiocruz, né? E a favela venceu. Mais uma vez. E eu tenho uma história. Ela sempre vence. Sempre. E eu tenho uma história que era a minha filha mais nova, ela tem 12 anos hoje. Ela nasceu, ela é branca, né? E é uma branca falsa, porque quando ela pega sol, ela já vai ficando mais, né, moreninha. E ela nasceu bem branquinha, né, Carla? Bem branquinha. E com as brincadeiras, né, porque é a questão da sociedade, realmente da nossa cultura. O meu pai é mulato, né, mulatão, bonitão, né, e a gente vive, eu falo, pai, poxa, pai, o senhor podia, né, o senhor podia demorar mais um pouquinho para me fazer, para eu poder ficar com a sua cor. Não, tô assim, para eu poder ter a sua cor, que eu acho linda. E eu falei assim, porque eu fico assim, a gente é parda e a gente dá aquela desbotada, né? Mas quando eu pego o sol, eu fico bonita assim, ó, morena assim, igual essa mulata aí, ó. Mulata do cabelo liso. Por quê? Porque não se vitimiza. Sim. Eu tava ouvindo uma fala da nossa... da presidenta do MDB e ela estava falando sobre, no dia da homenagem às mulheres negras, latino-americana, caribenha, e ela estava falando que ela foi recriminada porque ela alisou o cabelo. Ela foi recriminada porque alisou o cabelo. Então ela estava falando sobre a gente também não se colocar no lugar de vítima, porque somos negras, né? Porque somos negros. Não. Enfim, não se vitimizar porque tem poder, porque pode. É sair do seu lugar. Mas para muitos, de verdade, às vezes é mais difícil chegar. Sim. É mais difícil chegar. Sim, com Quem certeza. fala que se alguém tá falando sobre o racismo e tá falando que tem dificuldade, é porque tem a dificuldade. Não é pra se chegar em algum lugar, porque existe realmente o preconceito, né? Relacionado a isso, né? Então, muitas mulheres, muitas das vezes, o que eles fazem? Para poder dar um lugar, para poder chegar a algum lugar, tem estudo, tem faculdade, e muitas das vezes a gente ouve relatos e relatos de mulheres negras, às vezes quer que senta no colo, às vezes quer que tomar um drink para poder se chegar a algum lugar, e não é dessa forma. A questão que eu acho não é assim, muitas mulheres como eu não se vitimizam. Sim. Eu não aceito essa situação de se vitimizar. O que ocorre? As oportunidades, tipo assim, abre a porta e deixa ela entrar. Às vezes você pode estudar, você pode fazer um curso, você pode se empoderar, mas as portas não abrem. A gente sabe. Não é
A vítima, É verdade. você não está se vitimizando, mas a porta não abre. Sim, sim. Então, Porque a sobre cor da pele, Sim. dentro da nossa sociedade, que é que a gente vive dentro de uma hipocrisia, entendeu? Uma hipocrisia silenciada, que eu digo porque eu vivo isso, né? Vivi isso toda a minha vida, até dentro da própria família mesmo, que às vezes na brincadeira a mais preta chegou. Possa ser que tenha um deles que falou brincando realmente, Sim. mas possa ter um que falou no preconceito. Aí a gente não sabe. Então, era sobre isso que essa questão onde eu ia chegar. Na história da minha filha, que estava contando que minha filha nasceu branquinha, quando ela era pequena, uma brincadeira de família, né? Ah, é pretinho, ah, seu filho é preto. Dentro da família, né? Algumas pessoas falam, ah, seu filho é com brincadeiras. Um dia eu estava na pracinha com a minha filha. Minha filha viu uma menina bem mulatinha. E ela falou assim, mãe, ela é preta. Aí eu olhei pra ela e eu falei, o quê? Ela é preta, mãe. Eu falei, ih? Aí eu vim aqui, chamei minha filha, conversei com ela. Ela é igual o vovô Jorge, igual o teu vovô Paulo. O vovô Paulo é o meu padrasto. Eu falei, você é igual o vovô Paulo. Aí eu sentei, conversei com ela, expliquei direitinho pra ela. A partir daquele dia ali, a minha filha tem cabelo ondulado. Ela queria. Você sabe o que ela queria? Ela queria. Não. Ela queria ser pretinha. Mãe, eu quero ser pretinha, igual a minha amiga Ágata. Sim. Eu quero ter o cabelo, eu queria ter o cabelo igual da Ágata, mãe. Ela não. Ela falou, eu queria ter o cabelo igual da Ágata. A Ágata tem o cabelo black. Afro. Ela, mãe, eu quero ter o cabelo igual o da Ágata. E aquilo me trouxe uma alegria muito grande. Porque a criança repete, verdadeiramente, sim. falar e você chegou e ensinou e ela quer. É verdade. É dentro de casa. É dentro de casa que a gente ensina. É dentro de casa que a gente vai quebrando essa hipocrisia. É dentro de casa. E a minha filha, o meu filho é moreninho e meu filho gosta de uma pretinha que só, desde criança. Está na igreja, ele olhou para trás assim, viu uma menina na igreja. Eu falei, meu filho, aqui não é lugar disso não. A gente veio aqui para adorar Jesus. Sim. E ele, mãe, olha a pele daquela menina. Ele tinha acho que uns 10 anos. Ele, mãe, olha a pele daquela menina, ela é linda. E ela tava com umas trancinhas no cabelo curtinho, todo trançadinho. E ela, mãe, olha a pele daquela menina. E isso é muito maravilhoso, porque a gente ensina dentro de casa. E meu pai é negro, eu sou parda, eu me encaixo. Eu sou preta, tá? Outro dia teve uma confusão lá com a minha irmã, porque ficaram a gente ficou falando em casa e falaram que ela não poderia... Ela não era, você não é negra, eu sou negra assim, eu sou negra café com leite, eu sou negra, não vem tirar o meu direito de negra não. Minha filha, na hora da cota, mas não foi fogo. Não foi essa questão, de fato. Entendeu? Não foi o caso dela. Mas existe. Sim. Mas existe. E é disso que a gente vem falando. A questão do vitimismo, que a gente estava falando aqui, é que ela estava falando porque existem pessoas e pessoas. E isso não é só com pessoas negras, isso é sociedade. E porque a gente luta pelo quê? Pela vida. Salvo que existem questões que são levantadas por causa da ignorância do homem, por causa do preconceito do homem num todo, não só na questão de ser negro, mas em todas as áreas da nossa vida, em tudo na sociedade. É a questão da educação, a questão da ignorância. As pessoas, elas perdem por serem ignorantes, por não terem conhecimento. Sim, é verdade. O conhecimento é tudo. Isso aí até acontece nas lojas. Porque se você entrar numa loja e o lojista olha para você e acha que você é pobre, que você não tem condições de comprar nada, ele nem te olha, não te atende. Fica me seguindo na loja, é meu fã. É estrutural mesmo. Senhora vendedora. É estrutural. Já aconteceu comigo numa loja que eu entrei. A menina ficou me seguindo. Depois ela olhou para outra e falou, ela não vai comprar nada. Eu não te falei? Menina, eu tava até com pouco dinheiro. Mas eu comprei uma bolsa, um cinto, uma sandália, porque elas ganham por comissão.
Só na força do ódio. Só na força do ódio. Comprei um cinto, uma bolsa, uma sandália. Aí eu falei pra ela assim, pra outra, né? Eu gostei daquela sandália ali. Aí ela, tá, o cinto e a bolsa, pode trazer pra mim. Aí experimentei, porque elas ganham por comissão. Aí uma ficou olhando depois pra outra. Aí eu vim embora com a minha bolsinha com ódio. Mas comprei na força do ódio, porque o negro entra na loja, não pode comprar, e elas ficam seguindo, achando que você está pegando alguma coisa, né? Então é o que a Carla falou. Eu fico cheia de fã. Não dão nem atenção. Aí é por vez. Aí você entra, a outra fala. Às vezes a gente entra na loja. Às vezes a gente entra na loja, ela te olha, aí a outra, você que tá na vez. Aí vai só, se precisar, tô ali, tá? Aí entra uma outra, né? Que elas olham pela aparência, vai lá dar atenção, gostou de alguma coisa e larga você lá. Porque eles julgam pela aparência. Agora chega você, uma negra, com um branco, vestida, toda arrumada, ela vai dar atenção. Já olha para a roupa para poder ver. Quer dizer, as vendas das lojas, o comércio em si, no restaurante você é tratada assim, qualquer lugar. No supermercado. Não, com você aqui no microfone. O que acontece? Você, negra, chegar numa loja com um branco, é da vida. Desculpa. É da vida também. É por causa de dinheiro. É prima. Pra não falar outra coisa, mas é prima. Não, assim, tá mudando um pouco, porque hoje em dia você já vê alguns casais que realmente são casais, né? Sim. Mas antigamente... Mas existe, mas não é interesse assim, tá com ela, porque é o que ela acabou de falar. É o golpe. Não existe, eles não julgam a gente com branco que é amor, que é carinho, porque ele gostou da gente. É igual uma pessoa mais velha com uma pessoa mais nova. E, gente, olha muita só. crise, é muita... Eu lembrei do Guanabara. Não, Conta. há muitos anos atrás, eu e o meu marido militar, né? E eu... Com o carrinho do Guanabara, a gente estava com 2 carrinhos, porque o pessoal da nossa família negro, né, come pra caramba, aquela churrascada, aquela coisa. Aí, 2 carrinhos, só que um era de bebidas, cerveja, refrigerante, vinho, coisa e tal, e o outro era de comidas, assim. Mas eu não sei o que houve, que uma determinada hora, nós trocamos de carrinho. E ele ficou lá no mercado e eu fui pra fila. Aí quando chegou da minha vez, a menina falou, senhora, nós para comprar essas bebidas não aceita cartão de alimentação. Nós não aceitamos cartão de alimentação. Aí eu fiquei quieta. Aí a outra estava passando ainda. As compras da moça da frente estava passando. E eu lá. E eu tô lá. Aí ela, quando chegou na minha vez, eu comecei a colocar os refrigerantes assim. Aí ela falou, senhora, eu já falei para você que para bebida nós não aceitamos cartão alimentação. Aí eu peguei e falei, minha filha, o que está acontecendo com você? Eu tô querendo passar, meu marido tá vindo aí com outro carrinho, eu tô querendo adiantar. E ela empacou ali. Empacou, e nisso veio meu marido, né, com o carrinho. Aí falou pra mim, ô Denise, o que tá acontecendo aí? Aí eu falei, ela tá falando que eu vou pagar as bebidas com cartão alimentação. E não quer deixar eu passar. Aí ele pegou, que ele tem boca e não fala, cadê o gerente? Chama o gerente. Aí o gerente veio. Aí ela, não, senhor, desculpa, senhor. É porque ela não falou nada. Eu falei, minha filha, eu não tenho obrigação de falar nada, eu sou cliente. Eu estou aqui com as bebidas, inclusive ele já tinha me falado que tinha que tirar uma do engradado, que era para apresentar, para passar o restante. Isso eu sei. Eu não tenho que te dar satisfação se eu tenho ou não dinheiro, você tem que passar.
Aí Acho que foi uma das únicas uma das únicas vezes que eu vi meu marido se manifestar, porque ele ficou chateadíssimo. E assim, uma situação difícil, porque a menina que estava no caixa era negra igual a mim. porque tem um ponto E ela aí. achou que eu não tinha condições de passar aquelas bebidas Porque que estavam no existe o carrinho. racismo. E olha que eu nem existe. bebo, gente. Mas só que tem uma coisa, tem uma proporção maior do próprio negro, um com o outro. Racismo reverso. Escancarado. É demais. Racismo Por que reverso. acontece? O negro, ele renega o outro. Ele passou o racismo no século XXI, né? Começou a crescer, culpa nossa, dos negros. Tô dizendo a gente aqui, dos negros. Por quê? Ele passou a dar força para aqueles que não são negros começar a separar as coisas, discriminar a gente. Porque isso que aconteceu com ela no mercado foi de uma própria negra. Por que que ela ficou repetindo 10 vezes que ela ia passar com o cartão de alimentação? Ela falou que ia ser com o cartão de alimentação? Ela perguntou alguma coisa? Ela tinha que esperar passar, mas não. Ela já olhou, já achou, ela é negra, ela não tem dinheiro. Pois é, então, aí é algo que já está enxertado na sociedade, é estrutural, está enxertado na sociedade. É igual eu ia falar na outra hora que nós estamos falando de mulheres, eu ia falar sobre a questão da mulher, quando muitas das mulheres também, às vezes a mulher está passando por dificuldades, por situações dentro de casa, por opressão, apanhando ou vivendo alguma coisa, as próprias mulheres muitas das vezes julgam as outras. Se você olhar nas redes sociais, muitas mulheres julgando umas outras. Às vezes a pessoa não começa, nem terminou a sua fala, nem terminou de falar, já falou alguma coisa, já tem mulher lá falando, já tem lá mulher julgando, já tá atacando pedra. Então, muitas das vezes, entre nós mesmos. Então, elas têm Né? que usar essa força Isso aí. uma outra para crescer. Exatamente. Não, e tem o negro, questão negro, homem e mulher, que eu vou falar, sem sexo, né? O negro, quando ele tem uma posiçãozinha, ele casa com uma branca, né? Ah, meu Deus. Ele casa Tocou no com foco. uma branca, com uma negra. Também casa com um branco. Ele não casa com aquela Então, ele não vai dar continuidade à negritude dele, da família dele lá de trás. Ele vai trazer já aquela pessoa que já vem com a pele mais clarinha, que é aquela mistura que tem, né? Mas também eu tive a Que é o oportunidade de conhecer pardo, né? uma pessoa que ele queria namorar comigo. Aliás, ele queria ir pra cama comigo. Queria ir pra cama, mas casar, nem pensar. Casar não servia não você. servia, Você não servia porque era negra. Tinha que ser uma lourinha. Para poder clarear a família. Mas eu, como sabia dessa situação, a história se perdurou por muitos anos. Denise, eu não, porque eu já tinha certeza absoluta que a situação era só sexo. Valoração. Eu totalmente desvalorizada como mulher, porque para ser mãe dos filhos, eu tinha certeza que aquele tipo de pessoa tinha um preconceito que para ser mãe dos filhos não ia ser. Então eu não quis ser usada. Então, mulheres, não se deixem ser usadas. Também tem isso, tá? Que a mulher negra, ela passa muito por essa situação. Cama, sexo, casamento, não. Então vocês não devem aceitar isso, porque eles têm que ter a consciência que você, mulher, pode ser mãe. Você, mulher, é igual a outra. Então tá, gente. Então vamos falar da mulher na saúde. A mulher na saúde. Existem aí atualmente um grande crescimento de câncer de mama, no qual muitas amigas, eu já tive uma amiga pessoalmente que enfrentou essa situação e perdeu a luta. Então, o que vocês acham da mulher na saúde, a luta dela em relação ao câncer de mama, ao câncer de útero, ao qualquer tipo de câncer, a saúde da mulher no geral, para que ela consiga fazer esse tipo de tratamento? No SUS,
o nosso SUS no Rio de Janeiro? Primeira coisa, nós precisamos ter uma boa assistência do SUS. Porque o câncer existe há muitos anos, mas ele está tomando conta das mulheres, independente do sexo, pela nossa falência na área do SUS, na área da saúde. Por isso que ele está contaminando demais, porque se a gente tivesse a prevenção correta e tivéssemos todos os direitos para poder ir lá fazer a prevenção, se cuidar, não teria esse índice de mortalidade de câncer em pleno século 23. Eu acho que isso seria um caso mais lá de cima político. Eles tinham que olhar para a gente aqui embaixo, eles tinham que dar mais ênfase para a saúde, porque a saúde, a gente não precisa de um particular, a gente precisa do SUS, e o SUS tem essa força, mas ele precisa dar isso para a gente, porque muitas doenças estão voltando, estão acontecendo, as pessoas estão morrendo, porque a gente está sem assistência zero. Se melhorar a parte da assistência da saúde. Você está dizendo que a gente precisa muito da rede básica, né? Muito. Porque a rede básica, ela é o princípio de qualquer tratamento, né, inicial. Inclusive, eu trabalhei na clínica da família e 90% das mulheres, na época que eu trabalhava, hoje em dia eu não acompanho, 90% das mulheres, elas têm sífilis. E aí, Algumas nem sabem. muitas não sabem, elas descobrem no pré-natal, né? E aí tem aquela situação do tratamento, de você ter que tomar a bezetacil, muitas também não são a favor desse tipo de tratamento, e eu queria saber de vocês, o que vocês podem passar para as mulheres em relação à saúde delas, o que vocês podem passar sobre esse tipo de prevenção? Companheiras, eu acho que a saúde da mulher perpassa por um monte de coisa, mas principalmente pela garantia dos direitos que não são concluídos de jeito nenhum. Por exemplo, como que pode uma criança, um adolescente, uma jovem de 24 anos que vai fazer 25 anos agora em outubro, não ter direito a um ginecologista? Não pode passar pelo gineco, não pode fazer um preventivo. Que história é essa? Se hoje as crianças começam a fazer sexo com 13 anos. Não, e não é. Na nossa época poderia ser que o homem aproveitava estupro, não sei o quê, mas hoje em dia não. Eu sei que criança não sabe o que quer. Mas existe também o adulto que apoia. E o sexo, e a criança com 13, 14 anos começa a ter uma vida ativa, sexual ativa, e não tem direito a um gineco. Como é que é isso? Não tem direito a um preventivo. Que história é essa? Simone, é uma inversão de valores, né? Porque elas tomam, elas podem ir na clínica da família e podem pegar o preservativo e podem tomar o anticoncepcional, Simone. Tá, meu amor? Tá, meu amor, mas isso não basta não. Eu acho que é por isso que vocês tocaram, é uma inversão de valor. Por isso que eu acho que o câncer hoje mata, porque o tratamento começa muito mais tarde. Elas começam a vida sexual ativa cedo. Não tem direito à prevenção, a nada. Mas tudo isso também, elas começam cedo. Tudo é um complemento. O que elas estudam? O que a escola ensina? A ciência. Na minha época tinha ciência. Ensinava o corpo humano. Por que mães não levam para fazer um atendimento do médico? Eu trabalho numa rede de maternidade. Muitas mães não fazem a assistência correta. Chega lá, eu não sei fazer. Não, mas porque às vezes perpassa pela educação, com certeza. Eu acredito que tudo perpassa pela educação, com certeza. Mas uma mulher de 24 anos, ela não fazer um preventivo? Minha querida, pois mas existe mães e mães. Por exemplo, tem mãe que nem ela não procura o tratamento nem para ela.
Dá licença. Enquanto- Eu entendi o que a Simone está falando. A Simone dos Anjos, ela está falando que na rede pública o adolescente, ele com 12, 13, 14 anos, ele tem direito a pegar o preservativo, ele tem direito a pegar um anticoncepcional, mas ele não tem direito a passar no ginecologista. Então, o que a Simone está falando? Eles começam a vida ativa cedo e o tratamento tarde. E às vezes tarde demais. Porque eles só estão fazendo o método contraceptivo. Mas o tratamento começa anos e anos depois. Então, o que a Simone está falando é que o tratamento começa depois e a doença já chega quase junto com a idade, não é isso? E às vezes você finge que está me tratando e eu finge que estou sendo tratada. Por isso que hoje, é verdade, é por isso que hoje, nessa geração aí, meu Deus, a gente não pode esperar muita coisa, não. Na nossa época, a gente casava, a gente tinha um marido só, a gente, não é questão de não poder ter, mas a gente tinha uma segurança para fazer sexo, a gente tinha mais cuidado. Então, entendeu? Minha concepção dentro disso é que a gente acaba encontrando aí um mashup de situações, uma mistura de situações, né? A gente precisa olhar de vários ângulos, de vários focos, para chegar num denominador comum, e ainda assim vai ser difícil. Nós não temos um sistema de saúde que funcione de verdade, abrindo a oportunidade para o tratamento desde a idade de 5 anos, vamos dizer, né, de idade, que venha no crescimento da menina ali para todo um tratamento, para toda uma triagem, de históricos familiares, de mulheres com sífilis, de mulheres com outros tipos de doença, câncer em si. Eu acho que agora até avançamos, porque tem a vacina HPV. Avançamos, mas é aí que eu vou bater. A questão da educação com relação à saúde própria. Tem mulher que não conhece o corpo, a não ser para fazer quadradinhos de 8. Não me levem a mal. Não que eu não saiba o que é um quadradinho de 8. Eu não vou ser hipócrita. Gente, eu venho de uma história, de dentro de uma comunidade, que eu era a liderança que fazia fantasia do baile de carnaval para ir para a pista dançar a noite toda. Mas eu também sou de uma época onde dentro da minha casa, e não só nas escolas, mas é dentro de casa que começa, a minha mãe tinha certos cuidados comigo para que eu tivesse cuidado com a minha saúde. A calcinha tirada da corda, passada a ferro porque pode passar um bichinho. Conhecer o próprio corpo é uma deficiência enorme. Tem meninas que só conhecem o corpo na hora do tal orgasmo, na hora do tal prazer, na hora de passar a noite no baile, nem sabe o que é orgasmo. Nem sabe o que... Não sabe. Tá? Elas sabem o que é, infelizmente, não posso generalizar, mas temos aí uma grande parcela de garotas novas que sabem o que é passar a noite com 3 numa festinha. E fiquei com 3. E fiz isso assim, né? Ou fizeram comigo. Sim, fiquei em posição tal, e acham que estão abafando. Só que esquece-se muito, dentro das próprias casas, de se falar dos riscos de uma menina passar por isso. Porque as mães das meninas tendo criança, é educação. Mas por quê? Por que a gente vai bater nisso? É cultural também. Porque aquela mulher que foi mãe muito cedo porque achou legal ser vó novinha, sem nenhuma estrutura, porque hoje eu entendo, no auge dos meus 46 anos, que quando eu tive meu primeiro filho, que eu achava que eu era adulta com 19 anos, eu era uma criança. Eu não conhecia meu corpo. Eu sabia que eu estava dentro de mim um novo ser. E pronto. Hoje. Então, e Carlinha, falta essa absorção. Dentro do que você está falando, então... O meu entendimento, não sei se foi de vocês, que é educação preventiva seria exatamente o caminho de todo esse contexto. A educação tem que começar. Uma parceria. Essa educação preventiva de dentro de casa, dentro da escola. Então, começa da escola. Hoje em dia, a ciência. A ciência
Dava o corpo. Mãe, o que é isso? Está ensinando. Dali a mãe já vinha aquela educação. Quando chegava aos 19 anos dela, já sabia o que é. Então o erro já vem. Até chegar ao SUS, é de casa, é educação, é estudo, é o querer, é o buscar para poder ser o melhor. É a falta de querer aprender também. É o querer. Porque elas passam ali para pegar, às vezes, os preservativos, O preservativo. mas não passam ali para pegar uma cartilha. Mas eu Porque vou falar um seria negócio. de grande importância. Aí o que o SUS faz? O que acontece? Elas acham que se ela pegar Mas a informação também ainda é muito pouca. Isso, sentido. então, o que eles fazem? Muito pouco Ele mesmo. tá uma coisa carente. Eles botam ali a camisinha, né? Pega. Gente, eu não posso concordar de um todo com as plataformas que nós temos hoje, acesso à internet, ao Google, aonde eles pesquisam tudo. Mas não pesquisa. Tudo. Não, pesquisa Que a tudo informação, interessa, que a informação não está ao alcance. A informação está ao alcance sim, só que não é interessante para eles. Porque a maioria pega a camisinha para fazer bolinha para os festivais, para as raves, para as resenhas. Mas a pele na pele, que é o que se ouve na música, é mais interessante. Não, comigo é pele na pele. Mas aí quando bate na clínica da família que o índice do HIV dentro da comunidade, dentro da periferia tá lá no alto... Ai, meu Deus, estou contaminado com HIV. Ah, meu Deus, estou com sífilis. Aí corre. E não é assim que funciona. Existe sim a carência da necessidade da prevenção, da reeducação familiar como um todo, agindo em parceria com o sistema de saúde. Ela falou sobre... Ela falou algo interessante. Ela falou sobre a parceria. Por quê? A gente sabe como está o nosso poder público, né? Isso. Porém, aquilo que é feito. Claro que a gente, na maioria das vezes, o que a gente só vê o poder público fazendo? Como se fosse favores. Troca de favores. A gente vive esse conceito, troca de favores, né? Dentro da questão política. Como se não fosse um direito nosso. É como se não fosse um direito nosso. Tem que ter favores, tem que levar voto, tem que, né? Tem tudo isso. Então, mas existe algo muito interessante também, que é zelar e cuidar daquilo que a gente tem. Nós temos o direito de receber cuidados, né, hospitalares e etc. Porém, muitas das vezes, eu chego lá na Clínica da Família, a Beth, um beijo, Beth, lá da Clínica da Família, ela fala, Tati, vê se tem gente para trazer aí para poder fazer preventivo, porque ainda tem, acho que tem um número, né, que você tem que bater, né, e enfim, uma meta, e tá faltando ainda gente, pô. Ou seja, tem que andar junto. Não tem procura. Conserta, tá dentro das comunidades, conserta a pracinha. Conserta a rua, vai lá, alguém quebra. As crianças ficam soltas, vai lá e quebra tudo. Então, assim, andar junto. Porque a gente não vai defender o poder público, que a gente sabe que tem falcatrua, a gente sabe que tem falha. E muita falha. Mas se a comunidade também, se a população também não fizer a sua parte, não adianta, não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos viver de troca de favores. Eu acho que o nosso SUS é lindo, né? Principalmente no papel. Porém, é lindo, gente. Eu amo o SUS, né? Mas, porém, o sistema está avançando, gente. Ah, sim. Está avançando. Está avançando, sim. Sim, Ele está agora tendo um desenvolvimento, as clínicas da família, a parte da rede básica em si, ela está fazendo um desenvolvimento. Ela mesma acabou de falar. Sim. Que agora elas convidam as mulheres, né? O que você falou, estratégias estão sendo realizadas. Uhum. Elas são convidadas a participarem, a fazer um preventivo, a fazer uns exames, né? Isso não tinha alguns anos atrás. Então, eu creio que daqui para frente a gente vai conseguir avançar mais e mais e mais. E o nosso país é um dos únicos que fornece... Eu tive um problema com um paciente sobre isso.
que o nosso SUS, o nosso país, ele é o Sistema Único de Saúde. Ele é gratuito, né? Quando as pessoas falam, é gratuito nada, eu pago meus impostos, eu pago isso, eu pago aquilo outro, eu tenho direito. Mas nos outros países, as pessoas também pagam todos esses impostos e tem que pagar pelo serviço também. Então, amiga, eu acho que a vantagem do SUS é ter nós, é ter a gente, é ter a mulher, é ter a sociedade dentro. Quando o vereador que foi condenado agora, esse que faz as blitz aí na saúde, o Gabriel Monteiro, esteve na nossa UPA em Manguinhos, eu falei com ele, companheiro, você não precisa vir fazer blitz aqui na UPA de Manguinhos, não, que a UPA Manguinhos, quem faz a blitz sou eu. Eita! Conselheira de saúde do território. Tô dentro do sistema, mas antes de estar no sistema, eu sou paciente, eu sou atendida aqui, usuária, entendeu? E aqui, se o negócio não andar direito, quem reclama e quem fala sou eu. Meus olhos é que vê. Ele bateu continência e falou, doutora, se a senhora precisar de um vereador, a senhora tem... Eu falei, meu amigo, não sou doutora, não. Eu sou moradora, colaboradora, tá? E fiscal do SUS dentro do meu território de Manguinhos. E não só eu, mas como um grupo de mulheres lá, nós temos um grupo de mulheres de atitude, nós temos um conselho intersetorial que movimenta nas escolas, que reverbera nas escolas, nas igrejas, os grupos funcionam, parece que, se eu não me engano, são 32 conselheiros de saúde, sempre um e um suplente, um titular e um suplente. Isso tudo nós conseguimos com a educação, com a educação lá atrás, que bendito Marcos Besserman, que ensinou a gente a brigar pelos nossos direitos, mas na educação. No talento. E é assim. É isso que nós queremos, é esse espaço que nós queremos ocupar na sociedade. Por isso que nós estamos hoje aqui chamando a atenção de você que está em casa. Participe conosco, vem com a gente, bora. Vem. Sim. Nós estamos, a nossa companheira Régia, ela está um pouco adoentada, né? Que se ela tivesse aqui neste momento, ela ia falar... Vem conosco, vem comigo que no caminho eu te explico. Um beijão para você, Regi. Faltou você aqui, tá? Você, Kelly e Cristina, tá? Na próxima, conto com vocês. Quer ver uma coisa bem interessante ainda dentro desse tema? Quando eu tive meu primeiro filho, a minha mãe já era deficiente visual. Mas a minha mãe, mesmo sendo cega, ela me deu resguardo. Ela me ensinou o que era fazer um resguardo pós-parto. E você não vê dentro das periferias, principalmente, essa molecada de hoje fazendo resguardo. Pariu hoje, saiu do hospital depois de amanhã, no final da semana, tá lá tomando bronzeamento artificial, consumindo um monte de porcaria, não cuidam da própria saúde. E isso lá na frente, isso elas fazem agora enquanto são novinhas. Lá na frente, o corpo vai refletir, o corpo vai gritar. Porque tudo nessa vida precisa de manutenção. Então você jovem que está nos ouvindo, não é por ser puritana, não é querendo ensinar a você o que você tem que fazer. É que todo cuidado com a sua saúde vai te levar à longevidade. Para que essas profissionais de saúde que estão aqui representando todo um sistema, fique mais fácil ajudar vocês na hora da necessidade. Eu quero fazer um convite para você, mulher, que está aí do outro lado, que da próxima vez você esteja aqui conosco, tá? Nós queremos você aqui sendo uma representante. Mulheres na democracia. Vamos lutar, vamos correr atrás. Nós precisamos ter voz. Voz e voto, né, amiga? Vem com a gente que lá na frente a gente explica. Então, vamos finalizar o nosso podcast hoje falando, já que a Simone deu esse gancho, vamos sair um pouco aí do nosso tópico, tá? Mas nada muito assim diferente do que nós vivemos o dia a dia. Carlinha, Vera, Neia, Denise, Simone, Tati, o que vocês acham
de 2024. O que vocês acham do próximo pleito? O que você tem a dizer? Você pretende vir candidata? Você quer fazer um diferencial aqui no nosso Rio de Janeiro? Então, né? Nós mulheres já fazemos um diferencial muito grande desde o início de tudo. E para quem está acostumado a meter a mão na obra, meter a mão na massa, que não vê dificuldade, empoderamento é fichinha. Porque nós já viemos de uma história de empoderamento. Uma mulher que encara um tanque para formar a filha, que depois se forma em enfermagem. Uma mulher que encara a máquina de costura para formar um filho, uma filha em arquitetura. Né? Eu sou a única de 2 irmãs, 7 irmãos. Somos só 2 formados. Eu sou formada em marketing pela Universidade de Castelo Branco. E não foi por cota, não foi por programa, não foi por projetos. Foi pagando mesmo. Fui público pagante. Me orgulho disso, porque a minha mãe, ela conseguiu fazer isso. Então, a maior referência de empoderamento que eu tenho é ela. Uma mulher que pegou no ferro de passar roupa, formou os filhos até onde pôde. Quem não estudou foi porque não quis, foi porque foi fazer família cedo, foi fazer menino, como ela dizia. E o que nós esperamos? A continuidade desse empoderamento, só que agora por cima. Isso. Lugar de mulher aonde a mulher quiser estar. Se ela quiser estar num tanque de roupa, seja muito bem-vinda. Mas se ela quiser sair do tanque para sentar no podcast como entrevistada ou como entrevistadora, Denise, esse é o lugar dela. Se a mulher quiser sentar numa cadeira dentro da Câmara, estaremos nós lá para representar. Se a mulher quiser trazer um projeto, um curso, seja lá o que for, a mulher tem esse direito. E se nós tivermos que lutar para representar cada uma dessas mulheres das nossas regiões, nós vamos representar. Passei por uma situação muito interessante, onde o assessor de um candidato, que eu vou ter a ética de não falar o nome, ele veio me dar uma sugestão. Não foi uma sugestão bonitinha, não, foi quase uma ameaça. Aonde ele falou que eu estou sabendo que você ou seu marido estão vindo a candidatos. Isso porque eu resolvi ajudar a minha comunidade, que está com o telhado lá atravancado depois de uma obra pública. O pessoal já há 1 ano com essa obra, vazando dentro de casa, passando por situações. E aí a bobinha aqui foi lá meter a mão para ajudar. Ajudar como? Colhendo informações, conversando, fazendo corpo a corpo. Eu sou de dentro da comunidade, quer que eu faça o quê? Que deixe meu vizinho morrer afogado? E ele veio falar sobre isso. Até então, era um assunto que eu estava fugindo um pouco, né? De me candidatar a qualquer coisa, porque eu não gosto muito de política. Eu sou sincera, é tanta coisa que acontece no meio da política. Mas quando você se vê confrontado por situações onde você depende da política para sobreviver e para fazer acontecer dentro de um lugar pequeno, porque, gente, o Fumacê é muito pequeno, né, Tatiana? É um ovo. Você se vê colocado dentro da situação. Então eu resolvi aprender um pouco mais sobre política, sim. Eu creio, você está mais do que certa, Carla, porque nós temos que sair dessa vida do mesmismo. Sim. Nós temos que mudar as pessoas que estão aí há décadas, que não fizeram mudança nenhuma, os bairros continuam da mesma forma. Saneamento básico, educação, saneamento tudo, básico, segurança. A educação. Nós temos que dar vez e voz para as pessoas que querem entrar, para poder fazer um diferencial. Igual a sindicato, eu sou a favor de ter novos presidentes de sindicato, de ter novas eleições, porque às vezes aquele antigo não conseguiu ter uma ideia, mas o que vai chegar, o grupo novo que vai entrar, ele vai se renovar, vai ter uma oportunidade. Então eu sou a favor, sim, tá, de você vir candidata, fazer o diferencial na sua região. Você, mais do que nunca, é moradora lá do Fumacê e sabe as necessidades, como você falou, o seu vizinho, outros estão precisando, e as pessoas têm que fazer esse diferencial, porque às vezes vem uma pessoa de outro município angariar os votos, vai sentar lá na Câmara, mas não moram na região, não sabem das verdadeiras necessidades. E a gente ainda bate em outras situações. Às vezes a pessoa vem de dentro, mas esquece de onde veio.
vem de dentro, mas aí alcança uma posiçãozinha, só aparece lá para comer pastel e fazer buraco. E isso a gente não precisa, nem de tatu, nem de gente para comer o nosso pastel, que a gente come bem mesmo. Lá em casa, pizzas. A gente precisa que Precisamos de representantes à nossa altura, pessoas que venham de dentro, que conheçam os problemas de dentro. Se eu serei uma candidata, eu ainda não tenho certeza, sou sincera em falar, porque isso gira em torno de várias situações, situação de saúde, familiares, mas se eu tiver a oportunidade de fazer alguma coisa de peso pela minha comunidade, eu farei, independente de ser candidata a vereadora ano que vem ou não. A questão é, a minha população, o meu povo, os meus vizinhos, as pessoas que me conhecem, que sabem a seriedade com que eu e a minha equipe do Dorcas trabalhamos, que o Dorcas foi um projeto criado para a gente movimentar, tirar o pessoal do ócio, trazer oportunidade no empreendedorismo, tá? Agora é minha vez de mandar beijo, beijo Monique, beijo Aneir, que são as mulheres que estão lá conosco, Cileide, Bruna, Carol, enfim, estamos juntas no propósito. Guilherme, que não é mulher, mas está lá fechando com a gente, amor, Leandro, te amo, tenho que falar de você. Enfim, trazer a oportunidade de mudança de raciocínio, mudança de caráter, mudança de direcionamento, reposicionamento estratégico já, para entender que o seu lugar é acima e aonde você quiser. Vera, a Vera, minha amiga aí durante décadas, Vera trabalha na enfermagem. E a Vera, ela tá na expectativa aí do piso, né, Vera? O que você acha? Esse piso sai esse ano? O que você acha do próximo pleito? Se eles vão ajudar a enfermagem nessa situação? O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho o seguinte, o direito é nosso, um direito antigo que já era para ser adquirido. O que está acontecendo? Eles estão tentando, na minha opinião, arrumar um jeito de demorar, não dar, o ano passar, arrumando qualquer coisa para isso não acontecer. Mas que eu sou uma mulher muito positiva, eu tenho muita fé e acredito que a gente vai conseguir. Não vou te dizer que é esse ano ou ano que vem, mas que eles vão ter que dar sim. Tem muitas coisas erradas, mas eles vão nos dar sim, eu acredito que sim. Se a gente não botar uma parte positiva nisso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se tiver a mudança também dela, que ela está falando que a gente precisa, eu acredito que a gente vai ter muito mais pela frente em 2024. Pessoas novas para entrar para lutar, né? O que está acontecendo com a gente na parte de saúde, em todos os órgãos, é a renovação política. Deixar a oportunidade de outros virem para construir. Acredito nisso e acredito que a gente vai conseguir. E tenho essa firmeza assim minha. Não vai ser de hoje para amanhã, mas que a gente vai conseguir, a gente vai. Então a Vera acredita que a mudança vai ocorrer. Eu também acredito, gente. Simone dos Anjos. Simone, o que você tem a falar do próximo pleito? Diz pra gente, qual é a sua expectativa no ano de 2024? O que vai ocorrer de mudança pra gente? Olha, de mudança eu não sei. Eu posso te dizer que eu sou uma das mais esperançosas. Eu acredito na política. Eu não vivo da política, mas vivo na política. Eu acho que não adianta você falar, eu não gosto de política. Porque quando você não gosta de política, mas quando você vai comprar o seu pão de manhã na padaria, você não deixa de pagar o imposto porque você não gosta de política. Você não deixa... A lei, quando ela é feita para todos. Você não é eximado porque não gosta de política. Eu acho que eu vejo o pleito de 2024 com muita esperança. Eu acho que o pior já passou. Sim. A gente passou aí, amargamos aí 4 anos de desgraça, de derrota, de retrocesso. Nós vimos uma desconstrução assim tremenda. A gente falo nós do Rio de Janeiro, tivemos desgraçadamente 4 anos atrás aí
tanto em todos os poderes, mas principalmente no federal e no municipal. Graças a Deus, o vento levou. O vento levou o cristão que veio para destruir o pouco que tinha. Nós estamos agora a duras penas tentando reconstruir. Vera, o nosso secretário é uma pessoa de altíssima confiança, é um cara que eu acredito está na construção da melhoria da qualidade de vida dos pacientes, sim, dos usuários do SUS. Eu acredito nele. Eu perguntei sobre o piso para ele, ele falou para mim: Simone, assim que o governo federal liberar o piso, se bater na minha conta aqui da secretaria, de manhã à tarde eu tô pagando todo mundo. E é um cara que até aqui, não sei amanhã, não sei mais tarde, mas até aqui é um cara que tem a minha, eu acredito que a minha, a sua, a da companheira Denise, assim, 100% de confiança. 100%. 100%. E outra coisa, ele, assim, eu não sei se ele vai conseguir, mas até os retroativos ele quer pagar. E é um cara que bota o pau na mesa, é um cara que diz na sua cara: se posso, posso, se não posso, não posso. Simone, eu estou aguardando o repasse do governo federal. Como a gente acredita e temos esperança que Deus também está lá no governo federal, que a gente sabe que o pau que dá em Chico dá em Francisco, estamos aguardando, mas temos certeza, eu acredito que o pleito de 2024 vai ser muito positivo para a gente. Eu acredito tanto que eu tenho minhas pretensões políticas, porque eu acho que nós temos que ter coragem. Se você estiver cansado, você descansa, mas você não desiste. Se você não é política, se você não é candidata, não tem problema, você já é importante no espaço que você ocupa na sua comunidade. Na sociedade que nós vivemos, felizmente ou infelizmente, a política está sempre dentro de todas as situações. Não adianta. Eu não gosto de política. Eu não gosto de política, mas a política faz parte. É uma necessidade e ela faz parte. Sim, sim. Então, o que eu falo para você, Simone? Para você, cada uma pelas suas regiões. Eu aprendi. Creio que tem que ser uma pessoa que venha para fazer um diferencial, para poder lutar pela sua comunidade. Você também, Simone, que está aí na estrada há décadas, né? Não é de hoje nem de ontem. Então, eu acredito muito em você, eu te dou total confiança, eu sei que você vem para fazer uma diferença pela sua comunidade. Não só pela minha comunidade, mas pela comunidade dos nossos amigos, conhecidos, né, Denise? Então, assim, o pleito de 2024 vem para melhorar, vem para fazer o diferencial, sim. Eu acho que mais mulheres, eu acredito que fomos valorizados agora, a partir de agora, que é lei, os partidos são obrigados a fazer o número certo de mulheres, são 3 homens por cada mulher. Então, há esse entendimento já partidário, que se o partido perde uma mulher, ele já perde 3 homens, é automático. Então, eu acho que cabe eles que estão num cacife, num espaço maior do que o nosso, nos valorizar e entender que nós representamos, nós quando saímos de uma reunião, nós temos que ter uma devolutiva para o nosso povo. Nós não estamos por estar. Eu não me represento, você não se representa, a companheira Denise aqui. Nós não nos representamos. Nós representamos uma cadeia que está lá fora, sem voz. É um sistema assim, sabe? Fantasma, escondido. São vitimados também, somos todos vítimas do sistema, mas quem está lá fora, que não tem poder de voz e de voto, ainda é mais vítima do que nós. Nós temos coragem de botar o pau na mesa e dizer: estamos aqui. Entender a necessidade da política. Então, eu, na minha ignorância, no meu pouco conhecimento com relação à política, estava conversando com a minha amiga um dia desse, né? Nós estávamos conversando, eu não gosto de política, mas a gente precisa fazer alguma coisa, né? E a gente correndo atrás de parcerias para a gente poder implantar dentro do projeto, para a gente, né, poder fazer com que o projeto ganhe força, ganhe mais estrutura.
E o que que acontece? E a gente veio conversando, e a gente conversando a respeito de política, eu tava falando com ela muito interessante, porque eu falei assim, eu acho que todo mundo tem que ter um pouco de conhecimento, eu acho que política era para se falar de política dentro da escola, né? Para a pessoa ter uma consciência, né, do que acontece, de fato. Cívica, Por quê? né? Porque a gente não sabe, a gente vai lá, vota, a gente não conhece a pessoa que está lá. A gente sabe daquilo daquele marketing que fazem sobre a pessoa, né? E de um currículo que colocam lá e a gente muitas das vezes não quer saber, não se interessa, vai lá ou vai pelo que o outro tá falando, ou às vezes a gente tem um amigo que conhece, né? Tô conhecendo a Simone aqui agora, conhecendo as ideias dela, né? Entendendo que o conhecimento que ela tem, né? E o coração, a bagagem e o coração que ela tem dentro de fazer o bem. Sim, o conteúdo, né? Sim, o conteúdo, sim. Tipo assim, são vários candidatos, mas às vezes aquele determinado candidato é o melhor, mas ele não tem o dinheiro para fazer aquele marketing. Sim, né? Que exatamente. se chama-se o marketing digital. Isso Exatamente. que leva aquela pessoa a ganhar. E aquela que realmente quer fazer pela comunidade, como você, Carla, como você, Simone, não tem a oportunidade porque não tem aquele marketing que os políticos antigos, além do dinheiro, eles têm a oportunidade de trabalhar em função disso. Ele me sinalizou ali que o nosso horário chegou ao final, né? Agradeço muito a você, Carla, pela presença. Essa é a primeira de muitas, tá? Você está convidada aqui para vir. Aqui dentro tem o estúdio 1798, né? Você também, Vera, está convidada para vir e trazer algumas amigas nossas da enfermagem para poder ser mais uma força, gritar aqui, nós queremos o nosso piso, nós queremos o nosso piso. Aí você está convidada a trazer mais as amigas aqui. A Neia também está aqui comigo, eu estou convidando a Neia para o nosso partido, tá? Convido você também, Carlinha, tá? Vou fazer uma lista aí, tô levando um montão de mulheres empoderadas, galera, para o nosso partido PSD, tá? Simone já pertence, né, ao PSD. Tati também está aqui convidada a fazer parte, tá? E nós vamos crescer, nós vamos criar um empoderamento maior dentro do nosso partido, que está precisando muito. Eu agradeço você de novo, Carla, Vera, Neia, Simone, Tati. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer fazer uma despedida? Legal. Deixar de falar sobre isso. Gente, assim, rapidinho. Nossa comunidade esse ano tá na Bienal, lançando o primeiro livro de poesias da comunidade. E o mais interessante é que todos os moradores tiveram a oportunidade de estar participando desse livro, sabe? Os moradores contribuíram com poesias, escrevendo de autoria própria. Tem do morador de rua até uma senhorinha de 98 anos, que é a nossa escritora mais antiga, mais idosa. Tem relatos, assim, de um fumacê que muita gente não conhece. O idealizador do livro se chama Bruno Black. Ele é um poeta negro, homossexual. O cara arrebenta no que faz e ele trouxe essa proposta para dentro da comunidade. Inclusive, ele pegou as ONGs locais como apoio cultural. Olha que lindo. Ele é um cara que pensa na comunidade, que está ali junto com a gente. Projeto Dorcas está lá com sua marca registrada na capa do livro. E é isso. Esse ano, setembro, primeiro livro da comunidade do Fumacê. Meu coração tá, sabe? E me descobri, tá? Além de tudo que já escrevia, que Tatiana sabe, agora eu descobri que já posso ser colaboradora de montagem de livros aí. Carla é poeta. Poetisa, Carla é. Desde criança, desde novinha ela escreve.
tentar fazer um livro para mim, contando a minha história. Eu tive 3 filhos especiais, o nascimento. Meninas, olha só, eu quero falar para vocês o seguinte: Manguinhos tem história, tá? Não tem existiu um projeto, o Rio tem história, Manguinhos tem histórias também. Manguinhos, temos o Balé Manguinhos, que as meninas, a idealizadora faleceu na Covid. Nossa Dayana de Oliveira, uma menina que eu vi nascer, vi crescer, sabe? Pô, uma menina que, assim, pela misericórdia de Deus, eu pude ser um exemplo. Eu acho que isso é importante, um legado. Ela falava muito, que aprendeu muito comigo. Graças a Deus ela conseguiu vencer, mas Papai do Céu chegou num determinado tempo que levou todo mundo, levou ela. Mas hoje nosso Balé Manguinhos está se apresentando lá em Santa Catarina. Foi pegar um prêmio, receber um prêmio lá em Santa Catarina, o Balé Manguinhos. Nós temos a Biblioteca Parque, que também distribui cursos, formação para as crianças lá. Nós temos um CRJ espetacular. A saúde de Manguinhos funciona. Eu já morei em outros lugares, eu sei a necessidade que é de você morar num território sem saúde, sem cuidado, sem nada. E tenho amigas que também, né, convivem. Mas hoje eu estou aqui para falar da minha comunidade, meu Manguinhos. Não é só, com certeza não é só violência. Com certeza Manguinhos tem projetos maravilhosos, gestores maravilhosos. E nós vamos arrebentar, porque Manguinhos vai ter sim uma parlamentar representante a partir de 24. Tá certo. Agradeço a todos vocês, tá? E a você também, Claudinho, porque se nós estamos aqui, foi porque você tornou isso possível, tá? Um beijão para você também, tá?